E aí, como foi? Resolveu? Parabéns. Teve dúvidas? Tudo bem, então vamos agora. Existe uma propriedade de logaritmo, uma propriedade. Então foi essa propriedade que eu tinha que lembrar. Qual? Olha aqui. A propriedade, essa daqui. A elevado a log de B. A elevado a log de B na base x, isso é igual a B elevado a logaritmo de A na base x. O que está dizendo com isso? Se eu mudar numa potência que o expoente é o logaritmo, se eu mudar de posição, logaritmando com a base da potência, não altera o logaritmo. Eu não acredito, professor. É só isso. Então, é fácil provar isso aqui. É fácil provar isso aqui. Então, como é que nós vamos provar? Eu tenho A logaritmo de B na base x. Então, eu jogo logaritmo, eu vou calcular, aplicar um logaritmo aqui, certo? Vou aplicar um logaritmo na base 10. Podia ser em outra base qualquer, na base 10, para não ficar tanta letra. Então, isso aqui vai ficar A logaritmo de B na base x. Tira esse rapazinho para cá, aí nós vamos ter, logaritmo de B na base x vezes logaritmo de A na base 10. Logaritmo de A na base 10. Vamos aplicar nesse aqui. Eu tenho B logaritmo de A na base x. Se nós aplicarmos logaritmo aqui também na base 10, logaritmo de B logaritmo de A na base x, também na base 10. Vamos tirar esse logaritmo para cá. Então, eu vou ter logaritmo de A na base x vezes logaritmo de B na base 10. Observem que no logaritmo, num produto logaritmo, eu posso trocar de posição esses elementos. Então, eu posso dizer logaritmo de A na base x vezes logaritmo de B, certo? Logaritmo de B na base 10. Olha aqui. Isso aqui, logaritmo de A na base x, logaritmo de B na base 10. Ou eu poderia ter botado o logaritmo em qualquer base. Então, isso é verdade. Nisso aqui, nós vamos, eu tenho 10, voltando para a equação, eu tenho 10 elevado a logaritmo de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base A. Isso é igual a 6 logaritmo de 10 na base A. O que diz a propriedade? Que eu posso trocar de posição esses dois elementos, trocar de posição. Então, essa equação vai ficar 10 elevado logaritmo de x2 menos 3x mais 2. Isso aqui fica 10 logaritmo de 6 na base A. Potência, bases iguais, né? Leva expoentes iguais. Então, eu vou ter logaritmo
de x2 menos 3x mais 2. Isso aqui é logaritmo de 6, tudo na base A. Na igualdade de logaritmo, bases iguais nos leva à igualdade entre os logaritmandos. Então, esse rapazinho aqui é igual a esse. x2 menos 3x mais 2 é igual a 6. Deslocando x2 menos 3x menos 4 é igual a 0. Vai ficar 2 menos 6, então dá menos 4. Então, vamos para o delta. Delta é b ao quadrado menos 4a, que é 1, c, que é menos 4. Então, o nosso delta vai dar 9 mais 16, então dá 25. Então, as raízes da equação são menos b, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 25, sobre 2a. O a igual a 1. Então, x é igual a 3, mais ou menos 5, sobre 2. Duas raízes presentes. Conservo o sinal mais. Então, eu tenho 3 mais 5 sobre 2. E conservo o sinal menos. 3 menos 5 sobre 2. 3 mais 5, 8 sobre 2. Eu fico com 4. 3 menos 5 dá menos 2, sobre 2 eu fico com menos 1. Então, os dois valores estão aí, 4 e menos 1. Mas eu posso logo dizer, logo de cara, que é a resposta? Não, professor, não. Correto. O que eu tenho que fazer? Verificar discretamente, sem fazer muita conta, tá certo? Eu tenho que verificar se, olha cá, condição de existência, x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Se eu pegar 4, dá 16 menos 12. Ó, 16 menos 12. Eu já sei. E outra coisa também. Isso aqui dá o quê? Por quê? Porque já estou condicionando que essa expressão aqui é igual a quem? A 6. Então, se eu colocar 4 aqui, vai dar 6. Se eu colocar menos 1, vai dar 6. Então, resposta, 4 e menos 1. Então, 4 e menos 1. Está no item C de casa. 4 e menos 1. Então, essa é a nossa resposta. E aí? Parabéns. Mas, professor, essa propriedade é uma propriedade de logaritmo que você consegue provar sem dificuldade nenhuma. É só lembrar, comparação de potências envolvendo logaritmo, você trabalha nessas condições. Veja agora a questão de número 89. Ele quer que eu resolva essa equação. Resolva a equação 1 menos o logaritmo de x, menos o logaritmo de x menos 1, mais o logaritmo de 3x, igual a 0. Considerando a base dos logaritmos igual a 10, a equação dada, pronto. Então, vamos lá. 1, essa é a equação. 1 menos o logaritmo de x menos o logaritmo de x menos 1 mais o logaritmo de 3x. Isso é igual a 0. Ah, professor, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com um sinal negativo. Então, você desloca para o outro lado. Eu vou ter 1
mais, só uma sugestão, logaritmo de 3x, isso é igual a logaritmo de x, mais logaritmo de x menos 1. Menos foi para lá mais, menos foi mais. No lugar do 1, eu posso escrever o logaritmo que eu quiser, na base que eu quiser. Como está na base 10, está no lugar do 1, eu escrevo o logaritmo de 10 na base 10. Mais logaritmo de 3x, isso aqui permanece. Logaritmo de x, mais logaritmo de x menos 1. A propriedade diz, se é soma, transforma em produto. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ficar logaritmo de 10 vezes 3x. Isso vai ficar logaritmo de x, que multiplica x menos 1. X, que multiplica x menos 1. Numa igualdade de logaritmos, certo? Numa igualdade de logaritmos, o que é que nós temos? Bem simples. Na igualdade de logaritmos, os logaritmandos são iguais. Então, implica 30x vai ser igual a x, que multiplica x menos 1. Com experiência, você pode cancelar esse x, porque pela condição de existência, nós temos o x diferente de zero, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar, vou tirar a presença desse x. Isso é possível, porque, vou reforçar, estou fazendo isso pela condição de existência do logaritmo. O x é diferente de zero. Então, você pode cancelar. Normalmente, numa equação, não fazemos isso. Por quê? Porque zero é solução dessa equação. Pela condição de existência, ó, o x não pode ser zero, então eu simplifico. Para diminuir as contas, aí eu vou ficar com x menos 1 igual a 30. Deslocando para o outro lado, o x é 30 mais 1. Então, o valor de x, o nosso x é igual a 31. Relembrando, só podemos fazer isso se nós tivermos a certeza que esse x ele é diferente de zero. Então, lembre, nós encontramos x igual a 31. X igual a 31. Não possui raiz real, está fora. Possui uma única raiz real maior do que 30. Pronto, está aqui. Possui duas... Não. Por quê? Porque o zero não serve. Possui duas... O zero não serve. Possui uma única raiz real menor... Pronto, também não serve. Então, o item correto é B de bola. Pacífico, se eu tivesse feito, resolvido, eu encontrava duas raízes. Beleza. Continuar, encontrava 0 e 31. Mas pela condição de existência do logaritmo, tá certo? Ó, x diferente de 0, aqui x maior do que 1. Então, ficaríamos, lógico, com a resposta. A mesma resposta. Questão 90, meu amigo. Diz assim. Se x é maior do que 0, isso aqui é a condição de existência logo do logaritmo. Se x for maior do que 0, essa equação. Então, quem é o valor de x? Então, vamos à equação. Logaritmo de meio na base 2 mais logaritmo de 9 na base 1/3 mais logaritmo de x ao quadrado na base 2 igual a 0.
esses dois logaritmos eles não dependem do valor de x. Então, eu posso já resolver separadamente. Então, vamos lá. Logaritmo de meio na base 2. Eu posso dizer que isso é logaritmo de 2 a menos 1 na base 2. Pela propriedade de logaritmo, nos leva a resposta menos 1. Quando a base do logaritmo é igual à base logaritmando nessa potência, o expoente é a resposta. Aqui, nós vamos ter logaritmo de 9 na base 1/3. 9, eu posso escrever 3 ao quadrado. 1/3, posso escrever 3 a menos 1. Então, aqui você traz o 2 e traz o menos 1. 2 sobre menos 1, vezes logaritmo de 3 na base 3. Logaritmo de 3 na base 3, isso é igual a 1. Então, resposta, menos 2. Resposta, menos 2. Agora, vamos ver o que nós temos para determinar. Voltando para a equação, isso aqui é menos 1, menos 2, mais logaritmo de x ao quadrado, isso é igual a 2. Aqui, no caso, vai estar querendo passar para cá. Isso aqui é igual a 0. Ok, então agora vamos lá. Esse logaritmo está na base 2. Menos 3, passa para lá, fica 3. Então, fica logaritmo de x ao quadrado na base 2 é igual a 3. Resolvendo o logaritmo, eu vou ter x ao quadrado igual a 2 à terceira, que é igual a 8. X nos leva mais ou menos raiz de 8. Nos leva mais ou menos 8, é 2 vezes 4, tá? 2 raiz de 2. Mas pela condição de existência, não do logaritmo. Porque esse x aqui, ele pode ser positivo ou negativo, porque está elevado a um expoente par. Mas pela condição da nossa questão. Então, se ele não tivesse dito nada sobre isso aqui, eu pegaria como resposta mais ou menos. Vou repetir. Pela condição de existência do logaritmo, tá certo? É o x ao quadrado maior do que zero. X ao quadrado maior do que zero. Então, só não serve o x diferente. O x tem que ser diferente de quem? De zero. Ele pode ser positivo ou negativo. Mas na questão diz que o valor do x era positivo. Então, a minha resposta não é pelo logaritmo. Minha resposta é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2, nessa questão, está no item E. Resposta correta está no item E. Olha aqui, amigo. Essa questão. Se concentre. Nós temos aqui o sistema. Ele diz que A e B, são as soluções do sistema. Quer dizer isso? As raízes 2 elevado a A mais 2 elevado a B. E o nosso sistema tem uma equação exponencial e temos aqui uma equação logarítmica.
Então, vamos trabalhar com as duas. Antes, uma equação exponencial, certo? E uma equação logarítmica. Então, vamos lá. 2 elevado a x, isso é igual a 1 sobre 2 elevado a y menos 10. Logaritmo de x. Logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de y na base 2. Isso é 4. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos para trabalhar com cada expressão. Se nós deslocarmos essa potência para o numerador, haverá mudança no sinal do expoente. Então, vai ficar menos y mais 10. Bases iguais nos leva a expoentes iguais. Já encontramos na equação que envolvia a exponencial, nós já eliminamos a presença das potências e temos x igual a menos y mais 10. Numa adição de logaritmo de mesma base, eu posso juntar, transformando isso em uma multiplicação. Resolvendo o logaritmo, então nós temos x vezes y é igual a 2 à quarta, que é 16. Duas equações sem a presença, certo? Sem a presença do logaritmo e sem a presença da exponencial. Então, sistema, eu já tenho o valor de y, jogo para encontrar o valor do x. Então, eu tenho isso aqui, ó, x, que é 10 menos y, vezes y, é igual a 16. Menos y ao quadrado, mais 10y, menos 16, igual a 0. Multiplicando por menos 1, nos leva y ao quadrado, menos 10y, mais 16, igual a 0. Vamos para o delta, que é b ao quadrado, menos 4a, vezes 16. 100 menos 64, dá 36. Então, nosso y vai ser igual a menos b, então menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 36, dividido por 2a. O a é igual a 1, certo? O y vai ser 10, mais ou menos 6, dividido por 2. Dois valores nós temos para y aqui. Nós temos 10 mais 6 sobre 2. O outro valor de y, 10 menos 6 sobre 2. 16 sobre 2 nos leva a 8. 10 menos 6 dá 4 sobre 2, resposta 2. Pronto. A minha pergunta. Sabendo o valor do y, eu encontro o valor do x. Devo substituir
tenho duas condições. Ó, valor do y. Jogo aqui, tem o valor do x. Ou jogo aqui, tem o valor do x. Então, a decisão, você tem 8, y igual a 8 e y igual a 2. X vezes y é igual a 16. Então, o meu x, ó, x vezes 8 igual a 16. Então, o nosso x vale 2. O outro valor, x vezes 2 é igual a 16. Então, x vale 8. Então, ficou fácil. Quando o y é 8, o x é 2. Quando o y é 2, o x é 8. Então, as soluções são A igual a 2 e B igual a 8. A igual a 2 e B igual a 8. A expressão que ele pediu foi de 2 elevado a A mais 2 elevado a B. Então, vamos em frente. Então, a expressão vai ficar 2 elevado a A, que é 2, mais 2 elevado a B, que é 8. Então, a nossa expressão vai ser 4. 2 elevado a 8 é 256. Então, resposta, nossa expressão, 260. Então, o gabarito está no item B, 260. Ele pediu para determinar o valor de 2 elevado a A mais 2 elevado a B, sendo A e B soluções. Meus amigos, é isso que nós queremos. Que você exercite, que você acredite na possibilidade de aprendizagem. Até a próxima.